de pessoas querendo responsabilizar a SAF por isso. A gente está vendo aí situações que não nos dão ainda segurança para que a gente possa ter força suficiente de decolagem. Eu acho que quem trabalha no futebol torce muito, né? Eu vejo que hoje as principais SAFs, elas têm modelos diferentes, né? A gente tem o modelo do Cruzeiro, que tem um CPF importante por trás dela, porque tem histórico com o clube, né? Então a gente sabe onde encontrar o Ronaldo. A gente tem a SAF do Botafogo, que ela já vinha sendo trabalhada há muitos anos, já tinha sido aprovada no seu conselho, então acho que ela teve um caminho de implantação mais suave. E a SAC do Vasco, que talvez seja a característica política daquele clube, que o parceiro apareceu antes de ser aprovado por sócio. O parceiro fez um aporte financeiro para o já foi anunciado para o clube associativo antes de ser aprovado na Assembleia Geral. Então, eu vejo com preocupação que coisas que podem ser positivas, ferramentas bastante interessantes, mas que nas mãos erradas podem colocar por terra coisas que, infelizmente, o nosso futebol precisa de, com tanta grandeza, né, René? Você que está há tanto tempo, a gente precisa tanto de gestão, a gente precisa tanto de governança, e se a gente não fizer isso de uma maneira correta, pode ser que isso nasça morto, como tantas outras iniciativas do Brasil. Vou fazer só um adendo aqui para passar para o Daniel. O exemplo do Curitiba agora. Curitiba pegou todas as suas dívidas fiscais, fez um acordo, usou todas as possibilidades, abateu quase 40%, parcelou, se eu não me engano, em 24 meses, já pagou mais do que 12, pegou as dívidas trabalhistas, fez uma recuperação judicial, aprovou a sua SAF, agora está fazendo o avaluation. Quanto eu tenho de jogador, quanto eu tenho de estádio, quanto eu tenho de patrimônio, quanto eu tenho da solidariedade da FIFA, quanto vale isso para poder estabelecer o preço de quanto eu quero para a minha SAF. Daniel, você participa da opinião dos dois aqui? Boa tarde, eu queria agradecer na pessoa do Fernando, meu convite de participar dessa mesa tão importante, com pessoas tão relevantes nesse segmento. Eu penso que o futebol, assim como dentro de campo, existem vários modelos para a gente conseguir obter o resultado positivo no final. A gestão do futebol também se aplica da mesma forma. Acho que a SAF é uma ferramenta importante que chegou, eu acho que para alguns clubes, onde o ambiente político é muito mais conturbado, eu acho que a utilização da SAF é o único caminho viável para a salvação desses clubes. A gente não pode também fechar os olhos para os outros clubes que ainda não adotaram o modelo da SAF, talvez nem adotem, e que estão conseguindo resultados expressivos do ponto de vista de gestão. Um exemplo importante a se destacar com relação a isso é Flamengo e Palmeiras, que conseguiram internamente, politicamente, se pacificarem em algum momento, para conseguirem entender que é fundamental, seja o modelo da SAF ou o modelo do clube associativo, o importante é a responsabilidade e o equilíbrio, onde as receitas devem sempre preponderar em cima das despesas, onde o equilíbrio tem que ser sempre nesse sentido. Independente se o modelo é um clube associativo ou SAF, não dá mais para fazer futebol hoje de maneira irresponsável, onde a gente não tem fonte de financiamento da nossa despesa. Isso já se mostrou que esse caminho é inevitavelmente prejudicial para qualquer clube que seja ele no modelo da SAF, que vai quebrar como empresa, seja ele no modelo de clube associativo, como a gente vê muitos gigantes aí do futebol brasileiro, que estão passando por dificuldades enormes, porque ainda não entenderam que precisam se reequilibrar, precisam se pacificar politicamente, para conseguir efetivamente entrar num ciclo virtuoso de gestão. Então, a SAF eu acho que é uma ferramenta importante. Como o Ximenes falou, existem modelos diferentes de SAFs. Acho que cada clube precisa entender a sua história, precisa entender o seu momento político, mas não dá para fechar os olhos que a SAF veio colocar uma luz importante sobre alguns gigantes do futebol brasileiro que, se não tiverem essa visão, certamente vão ser suplantados por clubes menores
com menos história, mas bem geridos no cenário atual. Mazuco, só para matar a curiosidade de todo mundo, né? Eu acredito que essa seja a curiosidade de todo mundo, inclusive minha também, né? Porque você trabalha num clube que não é a SAF, como o Botafogo é a SAF agora, e você trabalhou em diversos outros clubes em que você tinha o presidente, talvez um conselho gestor ali, depois você tem um vice-presidente, um diretor de futebol, aí entra o executivo e aí você tem a sua estrutura. E agora você tem a estrutura da SAF, que, segundo você disse, você se reporta a um executivo ligado diretamente ao dono. Modelo ideal, modelo real, o que é a SAF e o outro, qual é esse comparativo que você faz? Bom, René, hoje, dentro de uma estrutura montada especificamente para o Botafogo, como tem um dono, e o dono ele é ao mesmo tempo que ele é o dono, ele é o investidor. Tem algumas estruturas que você tem os investidores que não participam das decisões, né? No Botafogo, o dono é participativo, ele é ativo, então ele acaba sendo um gestor macro ali, né, de toda a cadeia abaixo dele. Eu sou gestor do departamento de futebol e há um gestor do departamento corporativo, que nós temos aí a mesma linha de hierarquia, né? Então, basicamente as decisões em relação ao clube, elas são tomadas por 3 pessoas: corporativo, futebol e dono. Não tem nenhum intermediário nesse montante. Quando você traz um pouquinho do departamento de futebol, e aí é algo interessante que a gente sente, se vocês tiveram a presença do Luiz Castro aqui, a SAF acaba fortalecendo o poder, no bom sentido, do treinador. O treinador participa ativamente das decisões. E isso para nós é importante porque se o Botafogo fosse um clube associativo esse ano, provavelmente o Luiz Castro não estaria mais no clube, eu não estaria mais no clube, muita gente, porque a gente passou um período de oscilação no campeonato, como passa ainda, então, dentro da cultura de resultado que a gente precisa que aconteça imediatamente, né? Mas o Luiz chegou, até a gente estava brincando agora fora, o Luiz ele assumiu o clube na segunda rodada do Brasileiro. E ele recebeu alguns atletas antes, recebeu alguns atletas depois, recebeu mais uma leva importante na segunda janela. Então aqui no clube, sei lá, 1 mês e meio, 2 no máximo, né? Então, dito isso, assim, a participação do treinador na formação de uma identidade para o clube, na formação de um trabalho, especificamente a médio e longo prazo, ela tem muito mais relevância, porque o treinador ele acaba entrando numa posição de projeto ao clube, que é o ideal, né? A gente sabe, ele pode até não dar certo, mas a partir do momento que você tem uma proteção ao trabalho e o entendimento que o treinador tem o perfil que o clube espera, que ele vá desenvolver um trabalho, minimamente você tem uma temporada para ver isso acontecer. O Botafogo vai fechar aí 7 meses até o final do ano, do início do trabalho, que é acho que um período importante para você fazer ajustes de rota, né? Então, acho que isso dá um pouco mais de segurança para as tomadas de decisões dentro do futebol, que tem a participação aí sem treinador, do gestor, o John efetivamente como dono participa dessa tomada de decisão, e dá uma segurança de você entender que aquela decisão está sendo tomada não para ganhar o jogo no final de semana, mas para justamente dar sustentação ao trabalho, que é o que a gente está vivenciando. Um fato só curioso, e que é talvez o enfrentamento que eu sempre falo, a gente tem todo o nosso ambiente externo que controla o futebol, né? Seja rede social, torcida, crônica, imprensa, enfim. Talvez o maior desafio da SAF, do modelo um pouquinho mais preso na gestão, é a mudança do mindset que a gente fala, né? A mudança cultural. Porque é difícil para esses players do mercado, que também são players, né? Entenderem a mudança. Importante. É difícil para a torcida ter a paciência, para a imprensa ter a paciência. É difícil você convencer, porque justamente são esses elementos que, com 2 ou 3 meses, estão cobrando o resultado do trabalho. E eles estão no papel deles, né? Mas a mudança cultural, ela parte de dentro do clube, mas é um grande desafio essa mudança também fora, das pessoas que acompanham o clube. E isso acontece hoje com o Botafogo, mas certamente vai acontecer com as outras SAFs ou os clubes que mudam esse modelo. Felipe, eu tive com o escuro do Bragantino e querendo saber como é que era o modelo dele junto com a Red Bull. Então ele tem toda a autonomia para gerenciar, ele tem que arrecadar 10 milhões até o final do ano, se eu não me engano, e ele tem 15 milhões para gastar
em contratações. Até 1,5 milhão de contratação, ele não precisa pedir autorização. Ele só explica lá e está resolvido. Ele só tem um problema para ele, se ele quiser mandar o treinador embora. Ele quis mandar o treinador embora, não esse agora, o anterior, estou esquecendo quem é. Felipe. O Felipe. E ele levou 1 mês e meio para que eles autorizassem. E ele dizia, tenha calma, deixa ele trabalhar. E os clubes disseram que tinha outras razões, não importa que mencionar. Esse seria o modelo ideal para um gestor trabalhar? Então, o caso Red Bull é um caso muito específico, né? É importante falar que a Red Bull chegou no Brasil no final de 2007. A Red Bull ficou 11 anos no Brasil e não conseguiu chegar sequer à Série C do Campeonato Brasileiro. O máximo que ela conseguiu foi chegar na Série A. O projeto estava quase desembarcando no Brasil, até que eles fizeram um aporte financeiro no Bragantino, né? E a partir daí... O projeto tinha se encerrado. Exatamente. Eles iam encerrar o projeto. Exato. Até que alguém contou. Você, inclusive, trabalhou lá, né? Você passou por lá antes. E até alguém contar para o dono do Red Bull que o clube custava talvez aquele valor que custou, né? Ele falou, como assim? Custa esse valor só porque não me avisaram antes. Então, o que eu falo, às vezes aparecem, o sucesso da noite para o dia durou 13 anos, daí de repente vira um modelo de sucesso. Outra coisa que é importante é que o Red Bull Bragantino, ele está embaixo de um guarda-chuva de uma empresa, né, que é a principal patrocinadora daquela equipe, que ela tem um retorno que não é mensurável através do próprio ecossistema do futebol, então ela tem uma exposição de marca que permite ela colocar no orçamento, de repente, receitas que não fazem parte disso, e a unidade aqui do Brasil, ela tem um objetivo muito claro, né? Então, a pressão da torcida do Bragantino, com todo respeito, é uma pressão bastante minimizada, perto, por exemplo, do Botafogo, que é um clube centenário e que a conscientização de todos os players do ecossistema não vai ser uma coisa tão simples quanto aconteceu. E é importante você ter trazido esse assunto, professor, porque a gente não pode comparar banana com jabuticaba. É importante a gente encontrar cada realidade, porque a gente fala, puta, que maravilha, está lá o Maurício, treinador do Bragantino há 2 anos, 9 jogos sem ganhar, e que espetacular, mas não é assim que acontece na vida real. Isso que eu falo, o Santos, eu estava conversando com o André Mazzucco, né? Eu era executivo do Santos, fui mandado embora 9 dias faltando para disputar a final da Libertadores, porque trocou o presidente. Em 1 ano e meio, o Santos está partindo para o seu 7º diretor executivo, em 1 ano e meio. Então, esse processo de conscientização, de transformação de uma cultura, eu sempre gosto de brincar, uma cultura não morre, uma cultura é enterrada viva. Vai estar todo mundo ali com a sua arma lutando na trincheira para que mantenha aquela cultura. O que a gente precisa fazer é desidratá-la, ter pessoas que realmente possam implantar as mudanças que a gente precisa e a partir daí enterrá-la viva. Porque esse é um processo de transformação que a gente precisa fazer sim ou sim. Não tem mais retorno. Porque talvez se tiver algum botafoguense aqui na sala, eu acredito que tenha, é engraçado a gente falar isso, não, o dono, né? A gente fala do dono. Então, o André está falando aqui, que eu tive o orgulho de trabalhar com ele quase 5 anos, você falou do dono do Botafogo, o clube que forneceu mais jogadores para a seleção brasileira da história desse país. Então, é muito difícil você chegar para um torcedor, você não, agora tem um dono e a gente está fazendo aqui. Tanto que o Mazzucco, em pouco mais de 5 meses de trabalho, pouco mais de 5 meses de trabalho, já teve gente recebendo o dono no aeroporto e já teve invasão do CT. Então, olha, vocês vão ver que esse caminho vai ser um caminho bastante duro, né, pessoal? Daniel, em 1991, eu fiz um giro pela Europa e fui a Sampdoria, que tinha o Silas e o Cerezo. E passei lá 10 dias assistindo os treinamentos. O Sampdoria estava muito mal naquela época e queriam mandar o treinador yugoslavo embora de qualquer jeito. E o presidente dono
dono do clube, deu uma entrevista assim: aqui quem manda sou eu, o clube é meu, quem não estiver satisfeito não vai ao estádio, não preciso de vocês. E o treinador ficou e acabou ganhando e indo à final, na época era o UEFA League, agora é Champions League, ele foi a final, só não ganhou, mas foi a final. Seria esse o modelo ideal, em que alguém batesse na mesa e dissesse assim: eu sou o dono, deixa o Daniel trabalhar, porque as decisões que ele está tomando são boas e eu não vou mexer em nada? Esse seria o modelo ideal, né, René? Mas eu acho que não se aplica ao mundo real. Essa é a grande questão. Até porque a gente hoje precisa entender que o futebol, ele, com a questão das redes sociais, ele foi muito amplificado. Se a gente retrocedesse algumas décadas aí, a gente tinha aquele torcedor que ia só ao estádio, que fazia pressão na arquibancada, era aquela pressão que a gestão do clube sofria. Hoje não, além do torcedor que frequenta o estádio, tem um torcedor que está na rede social e isso é amplificado exponencialmente. Então, a distância do mundo ideal para o mundo real é que tem que ser equilibrada de acordo com a realidade, com a cultura de cada região, com a realidade de cada clube. É claro que a longevidade de qualquer processo, seja ele dentro de campo, do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de gestão, na maioria das vezes dá bom resultado. Isso é fundamental. Esse troca-troca, com certeza, isso não favorece em momento nenhum a implantação do trabalho, seja ele técnico, seja ele do ponto de vista da gestão, mas a gente sabe que muitas vezes alguns modelos aqui no Brasil ainda não conseguem resistir a isso. A gente tem, hoje na Série A do brasileiro, a gente tem vários exemplos de modelos de gestão, de tomadas de decisão completamente diferentes. Como o Ximenes falou, o Santos já está indo para o seu 7º diretor executivo. Hoje, na verdade, muitas vezes, o dirigente estatutário encontra no executivo de futebol um escudo, para, na verdade, colocar aquele executivo na frente, para, na hora de que a cobrança acontece, ele troca o executivo como se ali fosse a solução mágica dos seus problemas. Então, além de se trocar o treinador, hoje alguns clubes colocaram na ciranda dessa troca também o executivo de futebol. E a gente já conseguiu entender que normalmente esses modelos dificilmente levam a algum tipo de sucesso. Só para completar, professor, que eu acho assim, primeiro, é um fato, a gente se comunica muito mal. Até mesmo a chegada do diretor executivo com essa terminologia foi mal feita, foi mal implantada, né? Essa história que o Daniel comentou de dirigente estatutário, eu falo, a gente cometeu um erro gravíssimo, na minha opinião, que é o seguinte: a gente pensa que amadorismo é sinônimo de incompetência e profissionalismo é sinônimo de competência. Existem muitos dirigentes estatutários amadores extremamente competentes e que inclusive conduziram o futebol para a grandeza que é hoje. O diretor executivo, quando chegou, assumiu uma pecha de que profissionalizando um clube, a gente estaria resolvendo todos os problemas do clube, que é um erro que a gente não pode cair na SAF. Existem muitos profissionais incompetentes e existem muitos dirigentes amadores extremamente competentes. A questão do diretor executivo, ela é muito mais da dedicação de tempo que este profissional tem para dar ao clube, do que a questão de competência. Então isso atrapalhou muito a implantação dessa função. Segundo ponto que eu acho importante de colocar na questão da SAF, eu penso que a tomada de decisão de transformação de um clube de SAF precisa estar ancorada em 3 pilares extremamente importantes. Primeiro, o momento de se transformar em SAF. Segundo, o parceiro que você vai escolher para poder ser o dono da SAF. E o terceiro ponto, o modelo de SAF que você vai escolher. Tem muita gente tomando decisão de se transformar em SAF, muito mais pela necessidade de colocar comida no prato, se esquecendo que a cultura brasileira, ela busca normalmente financiadores e não investidores. O futebol brasileiro
gosta de pessoas que coloquem o seu dinheiro para eu cuidar. E isso é seríssimo, porque quando o André Mazzucco fala que o John Textor é o dono do Botafogo, é de verdade. O John Textor é dono do Botafogo. Então, ao tomar uma decisão de transformar o seu clube em SAF, você precisa entender que esse é um processo, teoricamente, irreversível. E a questão é de você saber quem você é, né? O Atlético Paranaense teve um investidor árabe agora que queria entrar para fazer a SAF. Ele disse, seja bem-vindo. 1,2 bi por 40% do clube. Eu continuo administrando. Por quê? Está muito bem ajustado, ele tem tudo em dia. Bom, mas deixa eu aproveitar uma dica do Daniel aqui, passar a bola para o Mazzucco e dizer o seguinte, como é que a gente pode dar um upgrade na questão do nosso gerenciamento, na questão do nosso trabalho executivo, com essas redes sociais, né? atormentando e às vezes ajudando, principalmente aos atletas, porque o atleta acaba o jogo, ele entra no vestiário, ele senta, a primeira coisa que ele pega é o celular. Ali ele tem um empresário dele dizendo que, você foi substituído, que absurdo, você não devia ser substituído, você estava ótimo, por que é que você não entrou? E ele tem lá também todo mundo caindo de pau nele, ou todo mundo enchendo a bola se ele foi muito bem. Como é que a gente consegue fazer essa administração toda com essa geração que odeia o dislike? Então, René, eu acho isso, usando até um clichê que a gente usa, né? O futebol não se dissocia da sociedade, né? Acho que a gente tem as mesmas mazelas no futebol do que a gente vive hoje. A rede social, eu acho que é uma ferramenta ainda perigosíssima, que as pessoas ainda não sabem como trabalhar. Eu vejo isso por gerações. Eu tenho um filho de 6 anos que eu tenho que monitorar o que acontece ali quando ele vai brincar com o celular, porque ele já nasce com o dedinho, né? Parece que já vem ensinado, né? Então, mas assim, puxando para esse lado, eu vejo assim, primeiro que o Daniel comentou, né? Eu vejo que a rede social, hoje, antigamente a gente esperava o jornal do dia seguinte, né? Hoje a crítica ela se faz durante o jogo. Jornal dos Esportes, cor-de-rosa. Para saber o que aconteceu. Hoje você está jogando, em 15 minutos do primeiro tempo você toma 1-0, está todo mundo matando todo mundo. Aí você vira o jogo. Acaba o jogo, está todo mundo elogiando aquele mesmo jogador que eles mataram há 40 minutos atrás. Então, eu acho que é um problema que a gente tem, sim. É um enfrentamento que eu acho que eu não tenho uma resposta de como lidar, porque é um problema presente. O Ximenes colocou algo que a gente trabalha bastante, que é a melhora da comunicação. Então, algumas coisas têm acontecido, alguns clubes têm produzido essa comunicação de dentro para fora, para que não venha de fora para dentro, para que você possa controlar um pouquinho isso. A gente tem vários episódios acontecendo, então, com todo respeito ao pessoal da imprensa, a gente teve um episódio no Botafogo de um recorte de um treinamento, onde foi jogado nas redes sociais e discutido daquele recorte de 30 segundos, que os jogadores do Botafogo não estavam com treino sem vontade, estavam errando tudo. Teve episódios do ano passado do Grêmio, que filmaram o treino do Grêmio de finalização, dizendo assim, os caras são muito maus jogadores, erram tudo. Assim, a gente tem uma avaliação hoje constante que é muito, muito difícil. Agora, vamos lembrar que os jogadores são jovens, né? A gente tem o futebol característico como trabalhadores jovens, não são meninos de 20 anos, de 23, não tem como a gente dissociar, né, René? Que precisam ser conscientizados, né? Então a gente tenta fazer um trabalho interno, como eu te falei, de dentro para fora, para que não se atinja hoje muito, mas você vê até pessoas mais capacitadas que se atingem pelas redes sociais, né? Que hoje sofrem demais com isso, né? Você vê pessoas sendo, a gente usa o termo cancelado, né? Por isso que eu falo, acho que é uma ferramenta hoje mal utilizada, que ela necessita realmente um aprofundamento. Não sei até que ponto a gente vai buscar limite para isso também, mas sim, as pessoas sentem isso, sim. O ser humano lida com a vaidade, né? A rede social boa também o ser humano aproveita, né, isso, porque o elogio disfarça muito. O cara gosta de ver o elogio, mas não gosta de ver a crítica. Então é uma distância grande de um para o outro, né? Acho que é um sofrimento presente. Então eu acho que está muito presente no futebol, como na sociedade em geral.
E são ferramentas que são utilizadas, como você bem falou, pelos agentes, pelos clubes, por uma parte que critica, por uma torcida organizada. É isso, acho que as pessoas sabem usar aquilo para poder manipular de alguma forma o senso crítico de quem está acompanhando. Felipe, vou aproveitar, o pessoal não vai pagar nada, eu sei que você cobra dando essas aulas, mas aqui vocês vão ter de graça. Eu queria que você montasse um organograma ideal que você acha que para que nós possamos dar um pulo, passar para outro estado, qual seria o organograma ideal de um clube de futebol? Vocês não vão pagar nada, fica tranquilo. Legal, professor, eu fico feliz desse modelo de organograma que eu penso, eu fico feliz porque ele faz parte do caderno de encargos da Conmebol. Isso é um orgulho para o profissional brasileiro, né, professor? Você que sempre se preocupou nisso. Eu penso que, basicamente, a gente precisa montar um organograma no departamento de futebol o mais horizontal possível. Eu acho isso importantíssimo. A partir daí, eu penso que, vindo do diretor executivo, a gente tem 6 gerências. Hoje, independente do tamanho do seu clube. Uma gerência de logística, uma gerência de registros, uma gerência que eu gosto de chamar de inteligência e mercado, a gerência do futebol propriamente dita, a gerência técnica, que ela só assume o cargo de gerência porque é uma comissão um pouco mais transitória, mas que é o treinador. Particularmente hoje no caso do Botafogo, a gente tem o treinador podendo ter essa participação ativa dentro do processo, e uma gerência de ciência do esporte. E dentro de cada uma dessas gerências, a gente tem todos os departamentos que fazem parte de um clube de futebol. A gente viveu por muito tempo, né, professor, a divisão do organograma do futebol muito vertical, e principalmente tratando futebol de base e futebol profissional. Então, quando a gente chegava num clube, a gente encontrava primeiro 2 clubes, né? O clube do profissional e o clube da base. E quando você começava a olhar um pouquinho mais profundamente, você sabia que você descobria que não era um clube, não eram 2, eram 6. Porque dentro da própria base tinha o clube do sub-20, o clube do sub-17, o clube do sub-15, o clube do sub-13, onde comissões técnicas faziam promessas para o resto da vida que vamos subir juntos até a seleção brasileira. E aí descobriam rapidamente que a vaidade fala muito mais alto nesses casos. Então eu acho que o importante para o gestor de hoje, independente do tamanho do seu clube, é que você consiga horizontalizar ao máximo o seu organograma, colocar todos os departamentos que fazem parte da rotina do futebol elencados nesse organograma, mesmo que um profissional possa desempenhar 2, 3, 4 funções. Então, a direção executiva, logística, registro, ciência, inteligência e mercado, futebol, a gerência técnica, que é o treinador, e a gerência de ciência do esporte, que entra fisiologia, medicina, fisioterapia, preparação física, psicologia, coaching, odontologia e todos os departamentos que a gente tem. Daniel, em 2012, quando eu fui ao São Paulo, eu assinei um contrato de 8 anos e que eu estaria fazendo exatamente isso, do profissional ao sub-8, né? Mas o treinador na época lá era completamente difícil, então eu disse, olha, eu vou ficar 4 anos aqui embaixo, vou organizar a base toda e depois vamos juntar tudo. Você vê que essa estrutura da horizontalidade, como falou o Ximenes, funciona bem ou pode ser a verticalização? Eu acho que essa questão horizontal ela é muito mais produtiva, ela é muito mais promissora, mas eu entendo que o executivo de futebol precisa, além de dominar as ferramentas de gestão do negócio em si, futebol, é importante que esse gestor de futebol, esse executivo, domine atualmente a questão da gestão de pessoas, porque na verdade se espera do executivo que ele lidere um processo que ele vai ter que gerenciar desde o atleta, que vem de uma realidade diferente, até os diferentes profissionais que integram o departamento de futebol. A gente está falando aí de médicos, de fisioterapeutas, de nutricionistas, de psicólogos, de profissionais de educação física. Então, o executivo de futebol precisa ter a expertise
e o conhecimento para poder fazer a gestão desse grupo, que na verdade é uma grande equipe muito heterogênea, que precisa, na verdade, conseguir, em algum momento, homogeneidade nas suas decisões e no sentido aonde ela quer chegar. A gente está falando de um atleta de 20 anos, como o Mazzuco falou aqui, que na sua grande maioria os atletas do nosso futebol vêm normalmente das camadas mais carentes da nossa população. Então, na verdade, muitas vezes são garotos carentes de educação, carentes de uma estrutura familiar, e que vão ter que conviver no ambiente profissional com médico, com treinador hoje, que é uma realidade no futebol brasileiro, treinadores estrangeiros que vêm de uma cultura diferente, com profissionais de diferentes áreas, e todas essas pessoas compõem a equipe que espera ser liderada pelo executivo de futebol. Então é fundamental que esse profissional domine também a gestão de pessoas, porque cada realidade tem a sua peculiaridade, e essas pessoas vêm de culturas diferentes, vêm de realidades de vida diferentes, de estrutura familiar diferente, mas naquele momento, quando elas vestem o mesmo distintivo, o mesmo uniforme, todas elas precisam remar para o mesmo lugar, senão o objetivo final não vai ser alcançado. Então essa é uma qualidade que eu acho que hoje os executivos de futebol precisam dominar cada vez mais. Gestão de pessoas é fundamental, além, é claro, das ferramentas técnicas, do conhecimento do negócio, do futebol como um todo, mas isso é fundamental para o sucesso do gestor enquanto líder de uma equipe, líder de um processo, que na verdade é o que se espera de um executivo de futebol. Só para dar um adendo aí, existe um livro chamado Gestão da Singularidade. Eu gostaria de indicar para todos, que vai fazer muito sucesso com vocês e pode ajudar muito como gerir essa singularidade. Mazzuco, Felipe deu uma aula aqui de graça para todo mundo, das 6 gerências. Com que regularidade, eu não sei se você tem essas 6 gerências, mas com que regularidade você reúne o teu pessoal para fazer essa gestão de pessoas que o Daniel falou ali? Então, René, primeiro que eu acho que o sistema de gerência é onde ele funciona, juntando com o que o Daniel falou, a gestão de pessoas, né, você poder realmente fomentar essa liderança dessas gerências faz muito sentido, porque essas pessoas que elas vão estar ocupando seus espaços no dia a dia para que você tenha cada vez mais um trabalho uniforme. Você viveu na prática isso, né? Exatamente. Não, e foi, acho, uma grande mudança, né, Felipe, lá no Curitiba, acho que foi uma grande ruptura, porque você acaba realmente tirando daquela aba de ter um diretor ou ter um executivo que lidera aquilo lá e que dita a regra. Não, a regra quem traz são os líderes de cada gerência. Uma coisa que a gente fez, né, mas o Mazzuco vai lembrar bem, toda a preleção da equipe profissional ia o treinador do Sub-15, o treinador do Sub-17 para ele vivenciar aquela experiência. Foi bem bacana. Exatamente. Até o Cisico na época foi, o velho Cisico, você conheceu esse aqui. Então, mas eu digo assim, eu acho que primeiro que a gente começa do ponto do departamento de futebol ser um só. Uma coisa que a gente defende muito, até o Tiano, acho que estava aqui, que é o nosso treinador de base. Tá ali, ó. Tem que ser pequenininho, Tiano, tem que achar aqui. O Tiano está aqui, então assim, a gente passa um momento mais peculiar no Botafogo, porque a mudança da SAF em termos de futebol, ela ocorre de março para abril, é muito recente, e o foco, a hora que você faz uma ruptura, né, é uma loucura. Então, tanto corporativo quanto futebol, ele se destitui e você precisa realmente fazer isso, mas a coisa está andando, né? O campeonato está acontecendo. O pneu do carro. Exato. E a gente não pode ser hipócrita de falar que o principal é o calendário do ano que vem. E esse calendário do ano que vem ele é construído no campeonato desse ano. Então, você precisa vivenciar isso também. Não dá para dizer que é tudo bonitinho, se perder tá bom, não tá. Você precisa criar uma estrutura que permita ao clube se sustentar e que você inicie o ano que vem. Então, dito isso, assim, a gente cria um sentimento de departamento único. Acho que o futebol ele não pode ser segregado mesmo, de base profissional, não deve mais. A gente aproxima as pessoas, e aí a gente ainda está em processo de criação, porque a gente não tinha nem todos os profissionais para essas gerências que a gente comentou. Então, o Botafogo está ainda em processo de seleção, para você ter uma ideia. A gente está realmente fazendo as coisas, ainda ajustando ao longo do processo. Então,
o Botafogo não tinha um coordenador científico, por exemplo. É uma figura importante dentro desse processo, que é quase que o gerente da área de ciências do esporte. Ele chegou recente para o clube. Então, são coisas que a gente tem formatado de mercado. Então, exatamente. Então, assim, são coisas muito recentes no clube. E a partir desse momento, lógico, assim, a gente tem um contato constante e acho que a questão de você poder liderar as atividades, ela se torna mais fácil a partir do momento que você tem os elementos. Então, hoje a gente consegue fazer isso de uma maneira mais frequente, a gente tem um contato quase que diário, né? A gente faz algumas reuniões frequentes justamente para esse ajuste de liderança, porque a gente tem todas as lideranças presentes, e fica mais fácil, porque você delega mais, né? Então, acho que esse é o grande... E talvez, assim, pelo fato de que, tendo um dono do clube, e esse acesso ele é direto, você acaba tendo uma função até mais estratégica do que operacional. E o operacional ele precisa ficar na mão das gerências. Então, uma coisa que para mim é importante, os profissionais do clube hoje são muito mais autônomos, no bom sentido, né? Eles podem caminhar pelas próprias pernas, tomar adesão dentro do alinhamento que a gente tem prévio, mas as coisas são mais dinâmicas, elas funcionam melhor. Então, eu acho que isso está sendo também um suporte que a gente está conseguindo ter, pelo fato de ter iniciado há pouco tempo a SAF, e a gente tem um curto tempo até encerrar essa temporada. Felipe, eu me coloco dentro do que eu vou dizer aí, porque antigamente o treinador é que decidia tudo. Eu sempre fui muito mais aberto, mas óbvio que eu entrava nesse ritmo também. E agora isso vem mudando. Com que periodicidade você faz a reunião com o treinador depois dos jogos? Reunião sempre depois dos jogos, com a comissão técnica, com as gerências, como é que é feito? Então, professor, o Daniel falou que existe um mundo ideal e um mundo real. E você, mais do que ninguém, sabe como é esse processo. Eu me preocupo muito, quando a gente está num fórum como esse, por exemplo, dizer que a prática, na teoria, é muito diferente, né? Existem coisas que a gente gostaria de fazer que a gente não consegue. Existem momentos que você precisa se afastar para que o treinador tenha o tempo dele. Existem momentos que você precisa aprender a se calar. Existem momentos, inclusive, que você, como gestor, você não tem força nenhuma, ingerência nenhuma sobre o que a presidência vai fazer com o treinador que você está trabalhando. A realidade do futebol é uma luta constante de você tentar fazer o que é certo, mesmo que aquilo dê errado. E esse é um desafio tremendo que a gente tem, porque muitas vezes você está num clube de futebol e você precisa daquele emprego para sustentar a sua família. E a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer. Então existe sempre uma linha muito tênue, né, daquilo que a gente gostaria de fazer, daquilo que a gente é capaz de fazer e daquilo que a gente pode fazer. Eu, com 3 anos de trabalho de Curitiba, eu falo isso sem, talvez esteja falando até em público a primeira vez, né? Em 2009, quando a gente trabalhou junto, eu não tinha nenhuma força naquele clube para evitar a sua demissão, por exemplo. E a gente recebe o peso de ser o portador da notícia ruim, né? Porém, depois de 3 anos à frente do Curitiba, e o André Mazzucco participou muito bem disso, a gente tinha a possibilidade de fazer uma reunião semanal com o treinador, e ele sabia que ele tinha de fazer parte desse processo. Então, assim, o mais importante de você gerir é saber o momento que você vai conseguir implantar as mudanças. Às vezes, quando a gente é mais jovem, eu já cometi muitos erros nesse sentido, você quer chegar colocando o pé na porta e achando que a gente vai mudar tudo da noite para o dia. E às vezes a realidade não nos permite isso, e muitas das vezes nos leva ao emprego junto. Daniel, você só permite uma parte aqui. Na verdade, a grande dificuldade que eu enxergo, até uma frase que eu gosto de usar muito, é que o gestor do futebol precisa gerir com a razão um negócio que as pessoas veem com a emoção. Então, na verdade, essa é a grande dificuldade, porque a torcida, a rede social, muitas vezes a mídia esportiva, ela analisa aquele momento baseado só na paixão. E o gestor precisa manter a cabeça fria, apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor. Você, como treinador, sabe que o vestiário
pós uma derrota importante, é um ambiente extremamente inflamável, explosivo. Então, o Ximenes falou que em alguns momentos é importante se calar, porque naquele ambiente, qualquer fala fora de lugar pode dar início a uma reação irreversível. Então, a grande dificuldade é você conseguir gerir com a razão algo que as pessoas enxergam com a emoção. Isso é muito difícil. Entre o mundo ideal e o real, onde é que você, talvez não precise nem falar em clube, por questões de ética, se você quiser, você conseguiu encontrar em algum clube que você tenha trabalhado o mundo real? O mundo real você encontrou sempre. O mundo ideal, em algum lugar, você... Não, René, infelizmente não. Eu tive a oportunidade de trabalhar em clubes de diferentes modelos de gestão. Minha última experiência, por acaso, foi no Cuiabá, que é um clube que tem um dono. E antes de eu ir trabalhar no Cuiabá, eu imaginava que ter um clube com um dono seria algo mais fácil na gestão. Mas existem as peculiaridades de quem é o dono. Então, na verdade, foi muito diferente o mundo ideal que eu imaginava encontrar lá do mundo real que eu encontrei. E eu não consegui encontrar, na verdade, acho que nenhum gestor consegue encontrar isso. A gente tenta aproximar, sempre é uma luta diária de aproximar o teu mundo real do teu mundo ideal. Mas a gente acha que nunca vai conseguir ter o mundo ideal na gestão do futebol. Acho difícil. Eu costumo dizer que o executivo ele não tem tinta na caneta. Trabalhando com o dono, isso fica mais fácil entender isso? Eu acho que sim. Mais uma vez, acho que as decisões elas são tomadas assim de uma maneira mais racional, mas ao mesmo tempo você tem um entendimento externo que isso influencia. Mas depende do dono, né? Eu digo, exato, você vivencia. Mas eu digo só que pelo modelo. O dono dele não aparecia. Ele não aparecia. Nunca viu o dono dele. Nunca viu, mas ele estava sempre presente, tá? Ali perto. Não, o que eu digo assim, o que eu vejo. Só para os nossos amigos aqui de Portugal, José Pereira, é que o Cuiabá tem uma peculiaridade. Exato. Tem um dono que ele não vai ao Família, clube, né? Ele fica em casa, não sai de casa, mas o clube tem alto-falantes, microfones, tem câmeras, tem tudo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a versão real do dono. Ah, é? Por poucas vezes, mas tive. Então Aí depois migrou para o ambiente virtual. Isso aí vale ouro, hein? Eu acho assim, nos dá oportunidade também, né, o René, de até aumenta a responsabilidade, né, dentro do processo. Vou de novo dar o exemplo do Luiz, né? No campeonato, o clube oscilando, então teve um movimento bem grande na troca de treinador, enfim, que é natural no nosso ambiente hoje brasileiro. E a gente foi muito firme no processo. Claro que o Luiz tinha os dois momentos, né? A primeira adaptação dele também ao futebol brasileiro, que foi a primeira experiência, e é engraçado que a gente vê muito isso, né? Ele falou assim, olha, às vezes na Liga de Portugal, eu sei ali que tem 5, 6 clubes que eu vou poder ganhar o jogo. Aqui no Brasil eu achava que era assim, mas não, eu tenho 19 times iguais, e é isso, né? A dificuldade é muito grande. Então, no paralelo teve essa adaptação, e aí fazendo uma menção ao Castro, apesar de toda a experiência dele, já é um cara que está super aberto a trocar ideia, a entender, ele ouve bastante, e o Felipe fala uma coisa que a gente vai aprendendo na nossa caminhada, né? Os momentos certos de você se calar e de você falar. Não existe um treinador que não deixa você falar ou que não discuta, existe um momento certo de você fazer isso, né? E acho que a gente está tendo uma experiência interessante porque, ao mesmo tempo, você tem hoje, e isso é um detalhe, né? A partir do momento que o Botafogo vira SAF, o torcedor, que é o fã, ele é uma plataforma importantíssima para o clube, que é uma fonte de receita. E o engajamento ele tem que acontecer. Então a gente também tem essa linha tênue de entender aquilo que vai desagradar ou não, né? Então quando o Botafogo vira SAF, você tem estádio lotado. Quando vem o resultado ruim, a torcida se afasta, e aí tem aquela coisa, vamos tirar o treinador, vamos trocar, e você desobedece, né, o apelo de toda a torcida. E a partir do momento que você desobedece, você também tem que entregar algo. Então tem que mostrar essa solidez, que é o que a gente está tentando fazer, de mostrar um resultado de um trabalho um pouquinho mais longo, que ele tem, acho que, muito mais chance de dar certo. Só passar aqui uma experiência sobre o dono. Em 2019,
eu fiz um tour pela França, visitando todos os clubes, e nós estávamos em Nice, no dia em que o novo dono assumiu. O clube era de um francês que vendeu para um chinês. O chinês fez tanta bobagem que a torcida pressionou e ele vendeu o clube para esse bilionário inglês. E por acaso nós estávamos lá no dia, ele reuniu o ginásio, tinha mais de 10 mil pessoas no ginásio, e ele dizendo as propostas que ele tinha para ele tocar aquele clube. Então, o dono também é tirado do clube em determinados momentos. Então, não acredito que o dono vai ficar o tempo todo, porque se os resultados forem catastróficos, a torcida pode ser até que tire ele também. Bom, eu já fui avisado, acabou o tempo aqui, Marcelo. Eu ia perguntar se pode fazer uma pergunta. Ah, quer fazer uma pergunta? Então, legal. Vamos lá. A pergunta eu quero direcionar ao Mazuco, até porque eu sei que ele tem que sair daqui a pouquinho, né? E assim, talvez tenha que sair antes do final. O Mazuco hoje, dentro do cenário aí da mesa, é quem está trabalhando dentro de um clube SAF. O Mazuco muito bem relatou a questão da governança. Né? A governança tem necessidade também de compliance. E quando o Ximenes fala sobre uma democratização da hierarquia, ou seja, quando a hierarquia é horizontal, é muito importante que haja uma relação bem definida entre cargos e funções. Porque a gente, quando vai para o ambiente corporativo, a gente tem missão, visão e valores. A definição de cargos e funções, ela já está sendo preconizada dentro desse processo da SAF para todas as áreas de conhecimento humano. Tem algumas que já tinham isso instituído dentro do clube, ou pensa-se em trazer isso dessa forma para facilitar, inclusive, além da democratização da hierarquia, um fluxo entre o que eu posso fazer e até onde eu posso ir e de que forma eu te ajudo. Bom, Marcelo, pergunta muito boa, até porque eu acho que o Felipe, muito mais experiência que eu, Renê, Daniel, todos os clubes, pelo menos para mim, todos os clubes que eu passei, todos os clubes, eu fui o responsável por montar o organograma, por trabalhar no plano de cargos e salários, porque nenhum deles tinha isso sólido, justamente pela falta de continuidade, né? da mudança de presidente. É isso, mesmo que esteja tudo certo, se entra o presidente da oposição, ele falou, não quero nada do que era do presidente anterior, mesmo que esteja tudo ótimo. Então a gente acaba tendo essa dificuldade geral. A gente está sempre trabalhando em cima de organograma, sempre trabalhando em cima de plano de cargo e salário, que para mim é fundamental. O único clube que tinha isso bem definido foi o Red Bull. Quando eu trabalhei no Red Bull, que aí eu recebi isso. Olha, esse é o teu descrição do que a gente espera de você, o que a gente quer, esse é o teu cargo, esse é o único clube. Que fala assim com o problema. Todos os outros, eu participei do processo de a gente tentar fazer. E no Botafogo hoje, Marcelo, não é diferente. Por mais que tinha, até porque a gente tem um pouquinho mais de justificativa, porque muda o modelo do clube, né? Passa de associativo para SAF, e você tem uma mudança brusca na questão do organograma e também das funções. Então isso está sendo feito, por isso que eu digo assim, as pessoas olham para o fim, né? Que é o jogo que a gente venceu o Coritiba, ou que a gente perdeu, as pessoas olham para aquilo, mas o que está sendo feito hoje no clube por todas as pessoas que estão envolvidas no processo é algo muito difícil, porque é uma mudança sistêmica, né? E isso passa por um novo, para vocês terem uma ideia, vai ter uma reunião de apresentação do novo organograma na semana que vem. E estou falando aí de final de setembro, né? Vai ter uma reunião, porque a gente está desenvolvendo isso já faz mais ou menos uns 3, 4 meses, né? E aí isso passa também para cargos e salários. Agora, o que eu tenho de expectativa positiva é que nós estamos tentando fazer algo bem mais amplo, porque a chance disso se solidificar no Botafogo é muito maior, porque hoje não tem uma eleição a cada 3 anos. Então nós estamos tentando realmente fazer um processo que fique quase que final, né? Tanto de organograma quanto de cargos, para que tenha isso tudo, que seja feito hoje as caixinhas para serem ocupadas por pessoas, e não o que acontece nos clubes, que é o contrário. As pessoas são encaixadas nas caixinhas, né, do organograma. Então por isso a gente está levando um tempo maior e a gente espera que isso seja feito da melhor forma possível. Espero que tenha respondido aí, Marcelo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu não percebi muito bem. SAF é transformação do clube? É mesmo este conceito de transformação? É uma Isso. Exato. Não, mas sem terminar. Mas eu faço então esta pergunta porque isto é um sistema diferente do nosso. Nós temos um clube
Nós também. Não deixa de existir. Não deixa de existir. São duas personalidades jurídicas, assim como a SAD, da mesma forma. Isso. Tá? Só o Botafogo continua um clube que tem o seu presidente e a SAF tem o seu dono. E o direito de fornecer tem informação, as equipas de base ficam no clube. Não, todas ficam na SAF. Não é fácil passar. Todas Vale da É negociação. aí que nós estamos falando e que o Felipe muito bem colocou da comida que é colocada no prato. Alguns clubes fizeram essa SAF com tanta urgência como se fosse a comida colocada no prato. E aí eu citei, contrapus com o caso do Curitiba, que fez a sua dívida fiscal, equalizou tudo, pegou todos os descontos que poderia pegar junto à Receita, já pagou mais de 12 prestações, falta pouco, pegou a sua dívida salarial e botou numa recuperação judicial, cancelou por 6 meses e agora está em reunião com os credores para fazer. Ponto. Fez a reunião com todos os sócios, votou a SAF, aprovada a SAF, já tem o CNPJ, mas não foi vendida para ninguém ainda. O que eles estão fazendo? Nós temos um estádio que vale quanto? Nós temos um centro de treinamento e um outro que está sendo construído. Quanto nós temos em ativos de jogadores no elenco profissional? Quanto nós temos na base? Então, depois de feito todo esse avaluation, eles vão dizer, eu quero 1 bilhão, eu quero 2 bilhões, 1,5 bilhão, não feito como urgentemente como foi feito com o Cruzeiro, e aí, no caso do Vasco, como o Felipe bem citou aqui, que primeiro anunciaram, depois foram votar a SAF. Posso? Claro, por favor. Há uma certa diferença entre as SAFs e as SADs. É que as SADs em Portugal são propriedade do clube. Isto é, o clube tem a maioria Mais de 51% das ações. Isto é, os clubes principais. Os clubes, há clubes da terceira divisão, da quarta divisão, que são donos de facto daqueles clubes. Mas na primeira liga em Portugal, salvo erro, há um clube ou dois que efetivamente têm um dono. Não é? Agora, normalmente, o presidente do clube é o presidente da SAD. Portanto, aqui os valores ou, digamos, os títulos ou os bens do clube estão perfeitamente distribuídos. O estádio não é do dono do clube, o estádio é do clube, a maior parte da formação é do clube, não é da SAD, não são os juniores, normalmente, e depois tem as outras modalidades todas que são, efetivamente, também do próprio clube. A SAD passa a ser, há muito investimento da SAD, é os próprios associados do clube que colocaram ações da própria SAD. Então tem sempre mais segurança do contexto. E a utilização do estádio pelo passado é protocolado para a paga. E isto permite ao clube financiar os clubes de base. Professor, eu tenho um bom conhecimento disso, que aqui no Brasil, tanto que eu falei dos 3 pilares, né? O momento, o parceiro e o modelo. Nós podemos, nada impede que você faça uma SAF aqui no Brasil e venda 10%. 40%. Você pode vender 20%, você pode vender 30%. Eu fiz um evento ano passado em Lisboa, no Estádio da Luz, que estava tendo 5 eventos ao mesmo tempo no estádio. O que acontece aqui no Brasil, que eu comentei e o professor corroborou, é que a gente está fazendo as SAFs para poder manter clubes vivos. E daí o momento negocial dos clubes é um momento ruim em relação ao investidor. Nada impediria que você vendesse 10% ou 20%, e até o professor Renê falou que veio um grupo árabe querendo comprar o Atlético Paranaense, e a posição do Atlético Paranaense o permitiu de recusar a proposta. É perfeitamente válido para a nossa realidade. Sim. O Porto e o Sporting, já só junto com as outras chaves, que são de propriedade do Vitória de Guimarães e do Sporting de Braga, junto dos familiares. De resto, normalmente há sempre os investidores,
Aqui o que a SAF mais valoriza aqui é a entrada, captação de dinheiro que não está aqui. É dinheiro que vem de fora. Essa é o que a SAF mais preconiza isso. É um dinheiro que não está aqui. Então esse dinheiro vem de fora. Então, é dinheiro novo. Olha, o Mazzuco, ele tem um compromisso, está de folga, né? Então, imagino que ele vai jantar, vai ser, e aí não dá para... Gente, só me desculpar, realmente eu tenho um compromisso, eu fui até onde deu, obrigado, tá, Marcelo? Desculpa, Fernando, só pelo tempo. Agradecer a todos, aproveitem essas pessoas que são referências aí para a gente também, e obrigado pela honra de estar aí com vocês, e pelo convite. Seguir aqui desfalcado, né? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer bastante com o meu time. De vez em quando eu tiro um dos reservas e digo, ó, foi expulso um jogador do time adversário. Vamos jogar contra 10. Como é que nós vamos jogar? Às vezes eu tiro um do meu time e digo assim, ó, foi expulso um nosso. Como é que nós vamos jogar agora? Então nós estamos desfalcados aqui no nosso meio, vamos compactar aqui e jogar, e vamos jogar por aqui. Tem mais uma pergunta ali. Ellen. Quais são os desafios da SAF, SAAB, para a valoração dos clubes que estão em dívida, etc., e das marcas, de 2022 a 2030? Puxa vida, é que eu falo. O grande problema é a gente dar um tiro e correr atrás da bala. Isso é muito característico da nossa cultura do futebol, né? Como a gente estava precisando colocar comida no prato, a gente não preocupou de valorizar nossas marcas, né? Eu acabei de citar aqui o Botafogo Futebol Regatas, sou até um pouco suspeito para falar daquele clube, mas é uma marca valiosíssima, que em poucos momentos entrou na negociação, tenho certeza disso, devido à necessidade que o clube tinha. O Clube de Regatas Vasco da Gama, meu Deus do céu, né? Tem um estádio que foi promulgada a Convenção das Leis Trabalhistas e também negociada dessa forma. Eu vejo que a gente vai precisar, como o próprio professor René colocou, consertar esse carro andando, né? Porque eu tenho visto poucas pessoas preocupadas, sabe, nessa valorização da marca. A preocupação, eu conheço bastante a SAF, né, eu conheço bastante o senador Carlos Portinho, que foi o relator da lei, né? É claro que tem algumas coisas que o clube pode manter, por exemplo, não trocar o escudo, não trocar cores, mas isso são situações muito pequenas se você pensar em médio e longo prazo, né? A preservação da memória, a construção da história, né? Museus que você poderia colocar como obrigação dos investidores para colocar ali, construir museus. Então são coisas que a gente tem pensado muito pouco aqui no Brasil, como eu disse no início da minha fala. Eu penso que a gente corre um risco tremendo para daqui a 10 meses, ao invés da gente achar que a gente estava buscando a solução para sair do fundo do poço, a gente na verdade estava cavando o poço e fazendo com que ele ficasse mais fundo. Chile, Colômbia, claro. Tem um dado agora que me assusta, não sei se realmente, se eu estiver errado, que me desculpem, mas essa informação que me chegou. O estádio do Botafogo foi colocado numa negociação do dono do Botafogo, como garantia. Ele pediu um empréstimo, ele tinha que aportar um capital no Lyon, que ele comprou 50 e tantos % do Lyon, e ele precisava pegar um empréstimo. E o estádio Newton Santos foi colocado como garantia desse empréstimo. E aí, isso me assusta por duas maneiras. Primeiro, que é aquela história, o SAD ele é dono do seu estádio, Botafogo, mas o estádio é municipal. O estádio não é do Botafogo. O estádio é uma concessão, 25, 30 anos. Então, isso me assusta. Isso me assusta do jeito que a gente está levando, e aí vou plagiar aqui o Felipe, no que ele falou, a gente está correndo atrás da bala, dá o tiro, sai correndo para corrigir, não vai pegar não, né? Então é preciso que a gente veja isso. Mais uma pergunta, Fernando, pode ser?
Professor, esse assunto da SAF eu achei importante. Eu queria tirar uma dúvida. Fala mais alto que os 70, a gente precisa ouvir mais alto. Eu queria tirar uma dúvida em relação a partir da SAF, a 2 CNPJ, o associativo continua e vai ter um novo da sociedade, né? Então é como se for aí uma parceria, vamos dizer assim, eu sei que o termo não é bem esse, mas a parte comercial ficaria pela SAF e o CNPJ antigo continua junto ou um extermina o outro. Então eu não consegui compreender bem essa parte. Na verdade, depende muito do modelo de negócio e depende muito do clube que está fazendo a SAF, né? Um clube pode fazer e se transformar completamente em SAF, pode extinguir o CNPJ anterior, você pode manter os 2 CNPJs, quer dizer, vai depender daquele tripé que eu falei para você, o modelo que você está fazendo, porque tem clubes, por exemplo, o Curitiba é Curitiba Futebol Clube, a razão de existir do Curitiba é o futebol, né? Não tem outras modalidades. O Botafogo, por exemplo, tem um clube social, o Botafogo tem outras modalidades. O Vasco, ele tem o seu estatuto que ele não pode deixar de ter o atletismo, o remo e o basquete. Faz parte do estatuto do clube. Então, a negociação que ela vai determinar, inclusive, se o clube social e de outras modalidades, ele tende, com o passar do tempo, a diminuir, a manter o mesmo tamanho e a crescer, no caso da professora aqui, o futebol feminino. Como é que a gente vai sustentar o futebol feminino? Como é que você está colocando isso dentro das negociações que você está fazendo da SAF? Um futebol feminino que colocou quase 40 mil pessoas no Beira-Rio. Agora, esse final de semana. 50. E vai colocar 50 lá na Arena do Corinthians, né? Bom, quero agradecer aqui o Daniel. Muito obrigado. Suas palavras finais aí, por favor, Daniel. Quero agradecer mais uma vez aí o Fernando, a BTF pelo convite. Agradecer ao Renê, aos Chinemes, o Mazuco que se retirou, a paciência dos ouvintes aí nos prestigiar, a gente poder falar de algo que nos interessa e nos apaixona tanto, que é o nosso futebol, né? Então a gente que está nos bastidores, é um privilégio poder sentar aqui e falar sobre gestão de futebol, que é algo que nos encanta. Obrigado pela atenção. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Um abraço para o Mazuco. Prazer em vê-lo, professor Daniel. O que eu falo sempre, eu penso que a educação não é o melhor caminho para a gente transformar o futebol e o país. A educação é o único caminho. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar com as pessoas, às vezes a gente que está no meio do futebol, todas as vezes que a gente se arrisca a não descer de nível, né, professor, a gente recebe alguns estigmas. Mas todo profissional de futebol que tem muito tempo, ele construiu a sua teoria através da prática. A ciência é filha do empirismo, e não o contrário, né? Eu acho que a gente cometeu um erro tremendo no futebol brasileiro. Eu acho que é importante que é uma casa para a gente falar isso, Fernando, né? A nossa cultura, infelizmente, é uma cultura verbal e tácita. A gente registrou muito pouco no nosso conhecimento que existe. A gente não respeita os sábios do nosso futebol, que também existem. Então, isso é muito importante, porque a gente está o tempo inteiro vendo pessoas inventando coisas que já foram inventadas, simplesmente maquiadas e embaladas de uma maneira diferente. Então, quando a gente tem a oportunidade de dividir com pessoas que vivem o futebol, a gente nunca pode fugir dessa responsabilidade, que eu acho que é a missão de qualquer pessoa que gosta de futebol. Muito obrigado, boa noite. Eu vou plagiar as palavras do Luiz Castro, quando ele estimulou a cada um de vocês a acreditar no potencial de vocês, né? Quantas vezes eu tive sentado e continuo sentando nos bancos para ouvir, né? Ontem realmente não foi possível eu estar presente, mas toda vez que eu sou chamado para participar, eu sento e vou escutar as pessoas, porque elas sempre têm alguma coisa nova
Mesmo um livro que você pega, que você já tenha lido, se você lê-lo outra vez, você vai descobrir muitas coisas, porque nós somos... Não dá para medir o nosso conhecimento, o nosso potencial. Então, acreditem em vocês, né? Nós todos já estivemos sentados, estamos aqui, e agora voltamos, como o Marcelo falou, vamos sentar ali de novo. Adorei, parabéns, adorei, achei que foi excepcional o nosso papo, a nossa colocação, a prática de cada um, o conhecimento de cada um. Parabéns, Fernando, excepcional, muito bom, estou muito feliz. Vou fazer um apelo a vocês, porque adiantado da hora, a gente vai tirar uma foto aqui da mesa, como sempre, com a ausência do Mazzuco, mas eu vou pedir que a gente continue, porque nós estamos com o Dr. João Henrique Arias aí, ele vai falar um assunto importantíssimo que a gente vai viver aqui no Brasil, que é a criação das ligas. Então, para a gente não dispersar e a gente conseguir dar celeridade aqui a essa última mesa, a gente só vai tirar a foto e aí a gente já convoca o Dr. João Henrique Arias para ouvir sobre a criação das ligas, que é importante, tanto essas mesas anteriores, mas essa aqui também a gente escutar um pouquinho do conhecimento dele, Clube dos 13, que ele participou, vice-presidente do Flamengo, então a gente vai pedir essa colaboração de vocês, tá bom? Imperdível. Foi, Fernando. Pessoal, atendendo ao pedido, vamos convocar o Dr. João Henrique Arias, por favor, aqui no palco.